Glória a Deus, né, amados? Acho que está cortado. Isso. Glória a Deus, ela só obra em nossas vidas, né? As notícias que chegam lá da África, eu tenho colocado no nosso grupo lá, né? E hoje eu estava conversando com o nosso irmão, Rodrigo, e mal chegou lá, ele já falou assim, a gente tem muita coisa para fazer aqui. E ele não está falando dele e do pastor Anacleto lá, mas ele está falando de nós, né? Ele está falando de muitas coisas que nós podemos ajudar e fazer através da vida daquelas pessoas. E eu creio que ele vai voltar com bastante coisas aí, bastante tarefas para nós estarmos fazendo. Louvado seja Deus por isso. Enquanto, como nós falávamos, o mundo, as pessoas estão preocupadas com pestes, com guerras, com a economia, nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no segundo livro de Samuel. Nós vamos aí começar, é estranha essa expressão, mas ela é genuína. Nós vamos começar a encerrar esse tempo de estudo sobre a vida de Davi. Nós talvez tenhamos aí mais 2 ou 3 ministrações do fim da vida de Davi. E hoje eu quero avançar aqui numa história no capítulo 13, que tudo aquilo que nós falávamos na última vez que estivemos juntos aqui falando sobre este assunto, aquilo que o profeta Natan trouxe sobre a vida de Davi, não somente a morte, não somente a perda do filho de Davi, com Batseba, quando eles estão cometendo erros, se afastando do Senhor, seguindo os desejos da carne, mas as consequências sobre a vida dele começam a ficar acentuadas. E o capítulo 13, já na sequência do capítulo que mostra a queda de Davi e o seu arrependimento, sim, o Senhor o perdoa, porém as consequências começam a vir de forma agressiva e pesada. O capítulo 13, versículo 1 diz assim: E aconteceu que depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, grave bastante os nomes, amados, Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. Então, prestando atenção aí, Absalão tem uma irmã, e Amor, que também é filho de Davi, se apaixonou por ela. 2, e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Vamos lá, amados. Essa história é uma história muito triste, onde Amon, irmão de Tamar, força ela e tem relação com ela. Mas aqui, amados, que eu quero destacar mais aos irmãos, não é exatamente a história em si, mas aquilo que a palavra do Senhor vem nos mostrar passo a passo, de como o homem inicia o seu afastamento do Senhor. Nós tivemos vários exemplos aqui, através do tempo, estudando a vida de Davi, de como ele começou a cometer erros e quando ele acertou. É interessante que quando você vê ele tomando a decisão de ir para Ziclac, a Bíblia diz já no primeiro versículo, que ele tomou essa decisão através do sentimento do seu coração particular. E esse foi o problema. Dali para frente tudo vai dar errado. A partir do momento que ele toma uma decisão baseada no seu coração, nas suas intenções, na sua percepção, segundo os seus sentidos, na sua chamada intuição, tudo está sujeito a erros. Então, quando a história já começa errada, amados, a consequência é terrível. Eu quero relatar algo importante aos irmãos, que, vamos entender, a Bíblia
nos ensina que todo homem, presta atenção, todo homem, ele é responsável pelas suas ações. Mesmo que estas ações que nós vamos ler aqui, sobre o que Amon faz com Tamar, seja uma consequência de uma grande brecha que Davi abriu na sua família, Davi não responde por estes atos. Presta atenção, Davi não responde por esses atos. Mas isto aqui está acontecendo porque o Senhor estava preservando a vida de Davi. Olha como é interessante. Normalmente as pessoas querem ler esse capítulo para ver o que aconteceu depois da queda. Mesmo o arrependimento de Davi não impediu de coisas terríveis acontecerem. Mas a pergunta que eu faço a vocês: é coincidência Amon começar a gostar de Tamar agora? É coincidência que Amon começa a desejar a sua irmã agora? É uma coincidência imensa que ela começa então a ter desejos pela sua própria irmã? Não, é porque antes do pecado de Davi eles eram ainda muito pequenos. Não, amados, eles já tinham idade. A questão é o seguinte: nós vivemos pela graça. E isto, amados, é o maior presente que nós recebemos. Aí você pode falar assim: amém, glória a Deus. Antes de você falar amém e glória a Deus, você precisa entender a dimensão do que é isso. Vamos lá. Por que isso ainda não tinha acontecido? Por que esta situação ainda não tinha sido vivida por Davi? Porque ele não tinha cometido pecado? Não. Porque a graça do Senhor é quem preservava o seu nome, a sua família e a sua vida. Era a graça do Senhor que ainda o preservava, a misericórdia do Senhor que ainda o preservava. Entenda que mesmo o pecado agora que entrou na vida de Davi, e ele tendo arrependido-se, obviamente, e se tornou limpo, agora aquela graça que protegia toda a família de Davi, não está mais sobre toda a sua parentela. Está sobre somente a casa de Davi e Batseba. Já o resto, como Natan trouxe, está entregue à mercê da própria sorte. Se nós pudéssemos entender a grandiosidade do que é esta graça, e é a perda dessa graça, que gera consequências sociais na nossa vida aqui na terra terríveis. Nós não estamos falando do céu. Nós não estamos falando de viver na Nova Jerusalém, de salvação. Nós estamos falando daqui. O que era Sansão até ele desobedecer a ordem do Senhor? Ele desobedecia? Sim. Ele ficava flertando com a carne? Sim. Ele ficava ali sempre à beira do precipício? Sim. E o Senhor ainda preservando, guardando ele. Mas depois do pecado consumado, depois que ele se entrega, depois que ele confessa aquilo que ele não poderia confessar, o que acontece com ele? A vida dele social é destruída, ele é escravizado, ele se torna um homem cego, inútil, inapto para qualquer ação. Ele vai até o fundo do poço, literalmente numa masmorra. Então entenda, amados, que ainda enquanto nós estamos enfrentando, combatendo as aflições, o pecado, lutando contra ele, a graça do Senhor ainda permanece sobre nós e os nossos. Mas a partir do momento em que nós rejeitamos e tomamos a posição de realmente nos entregar ao pecado, agora nada mais disso vai ser algo que Davi vai provar. Fica muito claro, amados, que não é por causa do pecado de Davi que os seus filhos começaram a ter o caráter deformado. Não existe essa ligação. Davi peca, então automaticamente todos os seus filhos agora são mau caráter. Todos os seus filhos e a sua descendência agora pensam coisas terríveis e só querem pecar. Não é por causa do pecado de Davi
que isso gera essa influência? É porque a graça do Senhor, amados, é o que nos mantém ainda preservados. Como nós falávamos no fim do ano passado, se eu não estou enganado. Eu lembrei os irmãos no fim de 2019, não sei se você vai se lembrar, mas no primeiro culto que nós fizemos de domingo aqui em 2019, eu falei assim: amados, o ano de 2009 não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano, como a palavra de Deus diz, vai ser um ano cada vez mais difícil. Mas quando nós chegamos no final do ano, e eu estava ministrando aqui para os irmãos, eu disse: foi terrível, não foi? Para muitos. Mas olha para a sua vida. Olha quanta coisa boa aconteceu. Olha como nós estamos entendendo o que a Bíblia diz do que é você ser um forasteiro e um peregrino nessa terra. Você está vendo tudo entrando em colapso, mas olha para a sua casa. Olha para a sua vida. Você está andando nesse caminho? Você está se afastando? Você está esfriando? Ou você está indo na contramão disso? Mas ao meu lado existem pessoas caindo, sim, mas olha para você. É possível você estar dentro desse contexto caótico do fim dos tempos e não estar se contaminando, desanimando e nem se entregando à carne. É possível. Então para nós o ano foi muito bom. Mas para a grande maioria das pessoas tem muito a reclamar. Tem muito a murmurar. Expectativas foram criadas sobre um governo. Expectativas foram criadas sobre a economia e quase nada aconteceu. Mas e para você? Entenda, amados, que tudo que estava acontecendo dentro da família de Davi, a família estava vivendo em equilíbrio, a família estava vivendo dentro de uma harmonia, porque a graça do Senhor ainda estava sobre eles. Aí você pensa assim: então foi o pecado de Davi que tirou a graça de sobre a vida dos seus? Sim, foi pelo pecado de Davi, mas lembre-se, a graça do Senhor continuava sobre a vida de Davi agora, e não mais daqueles que estavam à sua volta. Isso era uma bênção que o Senhor deu a Davi, e daqui para frente tudo começa a ruir, menos na vida de Davi com Batseba, e agora, mas daqui a pouquinho vai aparecer Salomão na história. Agora fica restrito só exatamente Davi, Batseba e Salomão, e o resto está entregue à própria sorte. Por amor a Davi, pela sua fidelidade, pela sua entrega, o Senhor ainda protegia toda a sua casa. Agora todos estão entregues à própria sorte. Poderiam estes temer a Deus? Poderiam estes buscar não se corromper? Claro que sim. Mas fica muito claro na história de Davi que esta mudança em que a casa de Davi inteira começa a ruir, sim, a mudança é por conta do pecado de Davi, que agora o Senhor tem só uma aliança com ele, não mais com a sua casa. Agora a aliança do Senhor mudou de direção, e é isso que você precisa entender. Agora a aliança do Senhor da continuidade da obra dele na vida de Davi é com o filho que vai nascer de Batseba, e o resto da casa dele, o resto da casa de Davi não tem mais parte nessa aliança. Vocês precisam entender isso. Davi tinha suas mulheres, e seria a continuidade do filho com essas mulheres que o Senhor iria estabelecer o seu reino. A partir do momento que vem Batseba, Deus decide, não fui eu. Não foi Batseba, muito menos Davi. Foi o próprio Deus que decidiu agora mudar a direção, para mostrar ao mundo, a nós, que se Ele quiser, como Ele disse a Moisés, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter, Ele se compadece de quem Ele quer. E agora, a aliança do Senhor não é mais com Davi e a filha de Saul com quem ele se casou, com as outras esposas, com a mulher de... Lembra? Davi casou-se com, brincando aqui, só na história que a gente vê aqui, umas 3, 4 mulheres. Labão também, a esposa dele. Agora é o seguinte, não é mais a aliança do Senhor com essas. Agora a aliança do Senhor é com Batseba e a sua descendência. E o resto é estranho para o Senhor. A misericórdia que ainda pairava sobre estes, agora não existe mais. Por quê? Pergunte para Deus, amados, mas isso é um fato. Isso não vai acontecer
na casa de Batseba com Davi. Isso vai acontecer com as outras mulheres, com os outros filhos. De repente, esse menino começa a gostar da sua própria irmã. E a história é terrível e triste. Ele bola um plano junto com seu amigo, Absalão, né? E Absalão dá uma ideia a ele, e ele topa, e ele força, e a Bíblia diz, amados, que depois dele ter a relação com a sua irmã, ele passa a ter nojo dela. Ele não quer mais olhar para ela. E ela se arrepende, pede perdão como uma vítima, mas também vai colher por isto. E aqui, amados, agora começa uma reação em cadeia de coisas cada vez piores. Absalão vem e mata Amon. As coisas vão tomando uma proporção absurda. E as coisas vão perdendo o controle, porque agora esta casa é uma casa de estranhos para o Senhor. E eu tenho essa grande, imensa dúvida. Algumas coisas para mim faz sentido, em porque Deus decidiu continuar a linhagem de Davi através de Batseba. Está lá, amados. Vamos abrir em Mateus capítulo 1. Vamos lá. Se você tiver com Bíblia impressa, acho que talvez você vai ver um pouquinho melhor o detalhe disso. Alguns irmãos aqui lembram quando eu testemunhei que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu queria entender a Bíblia, eu lia e não entendia nada. E eu lia só o Novo Testamento. Eu pegava o Novo Testamento, lia de Mateus até Apocalipse. Acabava, voltava. Eu fiquei durante 1 ano e meio fazendo isso. Ia de Mateus a Apocalipse e voltava, até começar a entender. E aí, quando eu testemunhava isso para os irmãos, eu compartilhei com os irmãos, até que um dia, depois de mais de 1 ano e meio, eu falei assim: Senhor, eu quero entender a sua palavra. E eu comecei a ler esse primeiro capítulo de Mateus, e eu fiquei aqui, amados, muitos e muitos dias nesse primeiro capítulo. Aí você pensa assim, mas capítulo 1 só tem a genealogia de Jesus. Que tão importante é aqui? Olha só, vamos lá no versículo 6. Mateus 1:6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Na sua Bíblia está foi mulher em itálico? Tá, né, Nicolas? Foi mulher está em itálico? Se você tiver aí com a revista corrigida, 2ª edição, 3ª edição, vai estar assim, em itálico. Por quê? Primeiro que tem um ponto diferente, se você ler toda a genealogia de Jesus, não existe essa expressão. Quando ele fala, ele vai falar o nome de uma mulher, ou ele vai falar o nome do homem. Rei Davi gerou a Salomão, que gerou a... e assim continua. Mas aqui, quando ele vai falar de Salomão, ele para, e ele não fala o nome de Batseba. Ele faz questão de colocar aqui que foi a mulher de Urias. Não era de Davi. Até aqui, na descrição fica muito claro. Salomão é fruto de um relacionamento na qual Deus não desejou, mas abençoou. Está em itálico por quê? Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia essas palavras em itálico, significa que aquele que traduziu aqui, no caso João Ferreira de Almeida, ele não achou palavras no português para deixar claro na tradução exatamente o que o texto está dizendo. Então, por ter dificuldade, e talvez isso é uma continuidade do grego para o inglês também, e por não ter uma palavra perfeita para usar, ele deixa em destaque o que ele achou melhor para ser encaixado. Ele faz questão de dizer que Salomão é aquele que foi gerado de Davi, e Salomão é aquele que foi da mulher de Urias. Vamos entender, princípios bíblicos. Deus nunca quis
planejou e aprovou o que Davi fez. Fato. Ponto final. Segundo, o que Davi fez teve consequências terríveis para a vida dele. Ponto final. Isso é um princípio. Consequência. Plantou, colhe. Terceiro ponto. Arrependendo-se genuinamente, não importa o nível, o tamanho, a profundidade e a intensidade do seu pecado. O arrependimento genuíno isenta a sua condenação por completo. Não importa o tamanho. Isso também é um princípio. Em nenhum momento esses princípios foram rompidos, ignorados por Deus. Eles estão aqui na história. Quando Davi declara no Salmo que ele, Senhor, todos os dias o meu pecado está diante de mim. Davi está dizendo o seguinte: até o dia da minha morte, eu nunca me esqueci do que eu fiz. Eu sempre me lembrei da traição que eu tive para com meu Deus. Eu nunca me esqueci das consequências do meu filho que morreu, da vergonha, do que Amor fez e de que tantas outras consequências do que Absalão fez. Eu nunca me esqueci. O meu pecado sempre esteve diante de mim. Então, primeiro fato: Deus nunca planejou, Ele nunca quis, mas Ele corrige. O fato dele corrigir demonstra mais uma vez o quanto Ele nos ama. Eu já escutei pessoas dizer isso, mas isso estava no plano de Deus. Nunca fez parte do plano de Deus. Entenda uma coisa, eu já falei algumas vezes, mas é bom repetir isso. Existe o plano cosmocrático de Deus, o plano de Deus para a humanidade, para toda a terra. Tirar o seu povo daquele lugar, da escravidão, mostrar quem ele era, trazer as suas leis. Isso é o plano cosmocrático. Isso ninguém modifica. Isso ninguém impede. E existe aquilo que a Bíblia fala, né? Ele rege o mundo. Ele está regendo tudo, amado. Tudo está sob o seu controle. Enviar Jesus, Jesus ir ao inferno, vencer, ressuscitar. Tudo já estava escrito naquele livro antes da fundação do mundo, que Apocalipse 6 começa a revelar o que significava isso. Tudo. Então entenda uma coisa. O plano de Deus, o projeto de Deus para a humanidade segue uma velocidade que eu e você, não importa o que façamos, acontece. Ninguém pode impedir, nem o diabo. Porém, dentro desse plano cosmocrático, existe o plano e o propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Essas pequenas engrenagens que sou eu e você, move essa grande engrenagem que é o plano de Deus para o mundo. Só que uma engrenagem pode ser substituída. Uma engrenagem pode quebrar e Deus trocar, mas o plano como um todo não para. Então entenda que o plano de Deus não era que Sansão se entregasse a Dalila. Não era. Mas ele cumpriu o plano cosmocrático, geral. Qual era? Eu vou libertar o meu povo da escravidão através da vida dele. Ele não precisava ter os 2 olhos arrancados. Ele não precisava se tornar um escravo. Mas ainda assim, lá no fim, Deus ainda usou a vida dele e ele cumpriu o plano. A engrenagem continua a rodar. Agora, o sofrimento que Sansão passou foi escolha dele. A continuidade do reino em Davi seguiu. Só que agora entrou um personagem novo, que não fazia parte do plano de Deus, que é Salomão. O plano cosmocrático continua acontecendo. Agora eu e você temos que decidir se nós vamos fazer parte dele ou não. Se nós vamos estar inseridos ou não. Presta atenção. Olha como isso é muito sutil. Jesus tem um plano, certo? Um objetivo. Cruz e ressurreição. Ele tem um plano. Ele tem um caminho. E literalmente ele está percorrendo este caminho. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem correu e subiu na árvore? Foi Jesus? Para encontrar Zaqueu que estava andando na rua? Ou o contrário? Se Zaqueu não vai até aquela árvore,
O plano cosmocrático de Deus ia ser cumprido com ou sem Zaqueu. Jesus ia para a cruz, ia ressuscitar e tudo ia ser consumado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora teve uma pessoa que aproveitou a oportunidade, se esforçou, não teve vergonha, se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos e o Senhor o salvou. Isto não depende de Deus, depende da minha entrega, depende da minha fidelidade. Se vocês quiserem desligar, desliga, mano. Eu estou vendo vocês se esfregando aí com frio, o ar. Então entenda assim, preste atenção, escutem. Entenda, amados, que a vontade de Deus era dar continuidade ao seu plano através da vida de Davi. E ele não abriu mão disto. A mudança de direção, que agora não será mais este ou aquele filho, mas vai ser agora o filho que vai nascer de Batseba, foi uma decisão de Deus. Esta resposta eu não tenho. A Bíblia não dá. É particular de Deus. Mas isso não descumpre, isso não desmonta, isso não vai contra os princípios de Deus. A promessa que Deus tinha dado a Davi, muito antes dele ser rei, de coroa na cabeça, é que o Senhor iria estabelecer por toda a eternidade o seu reino através da vida de Davi. E ele está aqui, na genealogia de Jesus. Agora, se Davi não comete o pecado, nós estaríamos lendo a história de outro homem, não de Salomão. O que nós não podemos é ficar no e se. Amados, até uma vez eu falei isso com o Daniel, meu filho. E se não vale. Sabe por quê? Porque e se não aconteceu. Então a gente vai ficar aqui filosofando. Mas se não fosse Salomão, quem que seria? Eu não sei, nem perca tempo com isso. Jesus fala, o Senhor nos ensina, é perda de tempo. Não te leva a lugar nenhum discutir vãs filosofias. O fato é que ele entrou, mas observa que agora o Senhor tirou da casa das suas outras esposas. E agora é com Batseba. E o resto está entregue à própria sorte. Mas Salomão não entra nesse caminho. Batseba também não entra nesse caminho. Davi passa, sofre essas consequências, chora, é difícil, é doloroso, porém ele segue. Você não vê aqui em nenhum momento da história, na continuidade, você não vai ver Batseba chorando pelo que os filhos de Davi estão fazendo. Porque isso não dói nela. O que dói nela é ver o marido sofrer, só isso. Mas não atinge ela diretamente. Mas isso aflige Davi até o fim da sua vida. Nós estamos aqui, vamos voltar lá em Samuel. Olha que interessante isso. Depois de que tudo acontece aqui no capítulo 3, fica a lição de casa para você, para a gente avançar um pouquinho, como nós falamos. Vai até o versículo 20. 13 e 20. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão contigo? Falando para Tamar, né? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária na casa de Absalão, seu irmão. 21. E, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Percebe que ira também está em itálico? Porque foi a palavra que ele achou. Porque ele não ficou irado ao ponto de ir lá e bater, tirar satisfação. Que loucura que você fez com a sua irmã! Ele não põe ira. Ele coloca a ira, mas é a palavra que ele se assemelhou. Por quê? Porque ele também não foi tirar satisfação. Por quê? Porque olha o que acontece no 22. Porém, Absalão não falou com Amon, nem bem, porque Absalão aborrecia Amon por ter se forçado a Tamar, sua irmã. Sabe o que acontece aqui no fim de tudo? Davi sofre, Tamar, Absalão, Amon, fica tudo por isso mesmo. Ninguém vai lá e, então eu vou de imediato matar. Davi chega e dá uma lição de moral. Não, amado, não tem o que ser feito mais aqui. Aqui é como os homens lá no tempo de Noé.
Noé ainda acha que talvez tem como, por isso que o Senhor fecha pelo lado de fora. Isso aí não vale mais nada. A gente insiste, mas não tem mais valor. O Senhor chega para Samuel e fala: Samuel, só você ainda acredita em Saul. Eu já rejeitei ele. Isso aí não tem mais conserto. E você está insistindo. Absalão então monta um plano. E ele vai construindo com o tempo esse plano. Vai enganando, mentindo, até ele conseguir matar aquele que fez essa atrocidade com Tamar. E as consequências não param, amados. A casa de Davi começa a ser dissolvida, com atitudes cada vez mais reprovadas. Passam-se os anos e Davi sofre. Ele fica amargurado, mas ele nunca tira satisfação com ninguém. Mas por quê? Porque ele é um péssimo pai e ele deveria ir lá e corrigir os seus filhos? Não, amados, porque não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Nem a palavra de correção serve, é pérola a porcos. Agora é engolir e sofrer as consequências. Eu vou te usar, Sansão, mais uma vez. Mas você não vai voltar a viver. Você vai cumprir o seu propósito e pagar com a vida. É o preço. E quem determina o preço não sou eu e nem você. É o Senhor. Ah, mas eu queria saber. Não, então já que você não quer correr o risco, então não ande por esse caminho. Entenda, amados. A mudança de direção da obra do Senhor na vida de Davi continua com Davi, mas agora é com Batseba e Salomão. Davi tem uma vida terrível daqui para frente. O capítulo 14 vem descrever coisas terríveis que ele passou. Aqui no capítulo 15, na sequência, ele tem que começar a fugir dos seus próprios filhos. Olha que loucura! O homem mais poderoso da nação agora foge dos próprios filhos. Davi voltou a ser o quê? Um fugitivo. E o que ele era quando Saul estava no reino? Um fugitivo. Aquilo que mais angustiou a vida dele agora é uma realidade de novo. Não precisava passar por isto. O Senhor continua livrando ele, o Senhor continua sendo com ele, o Senhor continua dando ainda algumas pequenas alegrias a Davi, mas tudo o que Deus tinha desenhado, esquadrinhado, mudou, amados. E eu quero levar vocês a uma reflexão sobre esse texto e entender o seguinte: o plano do Senhor para as nossas vidas, ele tem um caminho, ele tem uma direção. Se nós estamos inseridos e vamos lutar para chegar até o fim, isso nós só vamos descobrir no fim. Mas Jesus nos ensina algo muito importante que eu quero, uma das coisas que eu mais faço, e até eu falei isso recentemente. O principal objetivo do meu ministério com vocês é desconstruir aquilo que foi edificado de forma errada na mente de vocês. Jesus fala que se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar no céu cego do que com os 2 olhos ir para o inferno. Isso desmonta uma doutrina em que nós temos que só vamos chegar no céu perfeitos. Isto é o legalismo judaico. Você vai merecer a salvação de tão bom que você vai ser. Você vai ser um homem tão bom, tão perfeito que você vai merecer a salvação. E você pensa que se não for dessa forma, você não vai para o céu. Se não for com os 2 olhos, eu não vou para o céu. O próprio Senhor Jesus diz que, claro, de uma forma figurada, que vai ter gente no céu que chegou sem olho, sem perna, sem braço. Aí você fica talvez preocupado e chateado. O importante é que ele chegou. Davi vai chegar no céu sem um olho, sem um braço. Ele tem uma parte maravilhosa da história da vida dele para contar, mas e depois? Mas ele chegou. Sansão chegou no céu literalmente sem os 2 olhos, mas chegou e cumpriu o seu propósito.
Tem homens como Pedro, como Paulo, como como Daniel, como Jó, que vão chegar no céu perfeitos. Perfeitos. E também vão chegar no céu. Mas, infelizmente, nós estamos sendo criados e ensinados. Não sei se vocês já observaram, mas eu faço questão de quase todas as nossas ministrações mostrar a realidade de alguns homens que são endeusados, idolatrados pela própria igreja evangélica, não é pela igreja católica. Mostrando quem é Pedro, mostrando quem é Davi de verdade. Talvez você vai terminar essa série de estudo olhando para Davi e pensando assim, não é tudo isso que eu imaginava, que eu pensava. Ele é muito mais parecido comigo do que eu imaginava, porque eu enxergava ele tão distante, tão perfeito. E agora você começa a ver quantas coisas erradas, quantas besteiras ele fez igual a mim. Sim. Porque nós estamos indiretamente criando ídolos, homens inatingíveis. Não é que você tem que se contentar em viver no pecado, em ser o que você é hoje. Você não pode se contentar com isso. Você tem que buscar melhorar a cada dia. Mas se você olhar esta distância e achar que isso é impossível, não. Existem homens que chegaram no céu e vão chegar no céu perfeitos. Daniel, Noé, Jó, Paulo, impecáveis. Agora, Abraão chegou sem um olho, amados. O mundo paga pelas suas escolhas até hoje. Paga. Homens que foram fiéis, suportaram, permaneceram, venceram. Mas ao longo da sua corrida e da sua maratona, muitas vezes eles fraquejaram. Davi é um deles. Vale a pena? Não, o importante é chegar no fim. Como eu vou chegar, amados? Muitos não chegaram no fim porque não suportaram a dor das consequências. Não foi nem a caminhada, não foi nem a relação com Deus. Não suportaram ver o que os filhos se tornaram. Não suportaram ver o que a família acabou se tornando. Não suportaram as consequências dos seus erros. Não foi nem a sua comunhão com Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas, amados, presta atenção. Quando a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 1, que o pecado ele nasce quando você o concebe na sua mente, mas ele só gera a sua morte, a sua completa separação de Deus quando você o executa. Eu já escutei pessoas falar que, olha, então, se ficar na minha mente, não está gerando a minha morte? Sim, a Bíblia afirma isso. Então eu posso ficar pensando que eu cometi um pecado, mas não é um pecado que vai gerar a minha morte. Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Então eu posso ficar só pensando e tá tudo... E não vou ser condenado friamente, é o que a Bíblia diz. Sabe qual é o problema desse tolo? É de ele achar que daqui nunca vai se tornar em uma ação. É uma questão de tempo. Por isso que você não pode. A Bíblia não diz que o pecado, quando é concebido aqui na mente, ele já gera a sua morte, só quando ele é consumado. Quando ele é executado. Então eu vou ficar com ele aqui na minha cabeça. É uma questão de tempo e de oportunidade para ele sair daqui e virar uma ação. E aí pronto. E aí você não consegue mais largar, e você não consegue mais deixar. Por isso que você tem que abortar aqui já, antes. Então, amados, muitos ficaram pelo caminho porque não suportaram a consequência. Quer um exemplo? Judas não suportou a consequência, a vergonha, a humilhação. Ele não suportou e tirou a sua própria vida. Não foi nenhum pecado, foi a vergonha, foi como ele foi recebido tentando consertar. Ministrando sábado para um casal, e eu perguntei para eles, quem ficou com a maior consequência no Éden? Eva ou Adão? Difícil, né? A dor de parto é terrível, é isso, é aquilo, sim.
Se você tiver 10 filhos e cada filho, o parto durar 10 horas, você tem 100 horas em 70 anos de muita dor. É pouca coisa se você pensar em 70 anos. Agora imagina você chegar no campo e ver uma pedra e ao lado dessa pedra ensanguentada o seu filho morto. Pelo seu outro filho, ele foi morto. E a culpa ser sua. Por tua causa, de hoje em diante a terra é maldita. Por sua causa, a dor, a morte, a aflição, a paz foi tirada da terra. Tudo isso agora é por sua causa. Por isso a palavra de Deus demonstra que Adão nunca se arrependeu. Nunca. Seu neto nasce, Enos, e a Bíblia diz que então começou a se invocar o nome do Senhor de novo, porque Adão já não fazia mais isso. O remanescente era Abel. Depois que Abel morreu, tudo se perdeu. Aí nasce um neto, decidido a servir ao Senhor, porque o próprio avô, a avó, nunca se arrependeram. Conviveram com essa culpa, conviveram com esse peso, conviveram com essa responsabilidade, não suportaram. Assim como Judas também não suportou. O problema, amados, é que o pecado ele tem peso e consequência. O pecado ele traz, sim, um grande fardo a ser carregado. E muitos sucumbem, muitos morrem, muitos abandonam a carreira, não por causa da sua relação com Deus. Tem certeza que Deus o perdoou, mas ele não consegue esquecer. Ele não consegue suportar, até mesmo tendo convicção que Deus o perdoou, ele não consegue suportar as consequências do pecado. Então não olhe para o pecado da seguinte forma: tudo bem, eu posso fazer e depois é só pedir perdão. E o Senhor me perdoa. Sim, Ele te perdoa como perdoou Davi. Mas você está disposto a ver como Davi viu seu filho abusando da sua filha? O seu filho tendo relação com a sua esposa diante de todo o povo? Se você conseguir suportar isso, é isso. Pode pecar, pede perdão que eu te perdoo. Se você buscar genuinamente, eu te perdoo. Mas e o peso da consequência na qual ninguém pensa? A preocupação das pessoas diante do pecado é se Deus vai me perdoar porque eu quero ir para o céu. Vou dizer uma coisa para você, sem dúvida e sem preocupação alguma de errar, isso é o mais fácil. Pecou, pediu perdão, se arrepender, isso de todo o pacote, esse é o mais fácil. Isso aí é o mais simples. Você está diante de um Deus riquíssimo em misericórdia. Isso é o mais fácil. Se Ele perdoou quem crucificou o seu filho, o que é você? Uma mentira? Uma prostituição? Com isso? Isso não é nada para Ele, amados. O problema não é isso. Por isso que Paulo fala assim, olha, você precisa entender que é necessário você ter uma boa consciência para com Deus. Não deixe a tua consciência se tornar má. Se você começar a ter uma má consciência, você arrumou um outro inimigo. Você tem o diabo, você tem a carne. E, consequentemente, você tem o mundo lutando contra você. Aí agora você vai, por ser muito sábio, arruma mais um inimigo chamado má consciência. Gosta de sofrer. Gosta de ser afligido. É isso. Porque Davi fala, o meu pecado está diante de mim todos os dias. Sabe o que é isso? Uma má consciência. Todo dia eu lembro. Eu olho, vejo Tamara agora solteira, com 50 anos, e eu não culpo o filho, o irmão dela. Eu falo assim, olha, fui eu. Claro que cada um responde pelos seus atos. Mas Davi está olhando para isso e falando assim, poderia ter sido diferente. Não precisava ser assim. Ninguém vive e morre para si. A família inteira está sofrendo, está sendo dissolvida por aquilo que Davi fez. Amados, o pecado ele é tão nocivo, não só porque ele nos afasta de Deus, porque nos aproximar de Deus, por mais que você ache difícil, ainda é o mais fácil.
ele esquece, ele lança no fundo do mar e não se lembra mais. Para ele, isso aí é facinho de resolver. O problema é a nossa má consciência. O problema é carregar este fardo aqui por muito e muito tempo. O problema é você conseguir conviver com essa culpa, como Judas, como Adão. O problema é isso, amados. Saul, nós vimos aqui, chegou um ponto que ele mesmo fala assim, eu sei que você é o preferidinho de Deus. Eu sei que você já vai ser o próximo rei. Eu sei que Deus gosta de você e não gosta de mim. Ele já sabia de tudo. E ao invés dele se arrepender, que ele continua tentando matar Davi, de alguma forma. Porque a consciência, a perturbação, está lá no capítulo 18 de 1 Samuel, a perturbação fazia parte da vida de Saul. Ele não tinha mais paz. Um homem que foi escolhido pelo próprio Deus. Judas foi escolhido pelo próprio Senhor. Adão foi formado das próprias mãos de Deus. Deus falhou? Não. Foi a liberdade que ele deu para mim e para você. Saul escolheu o caminho dele, Judas escolheu o caminho dele e Adão também escolheu o caminho dele. Como Lúcifer no céu também escolheu o caminho dele. Como 1/3 dos anjos também escolheu o caminho deles. E para encerrar, eu quero falar algo aos irmãos. Não está escrito na Bíblia, mas eu creio que o caminho é esse. Quando a palavra de Deus fala do lago de fogo e toda a eternidade de sofrimento, eu já disse isso, reflita, porque o sofrimento obviamente não é esse, que todo sofrimento e dor que você conhece, ele existe na carne. Já teve dor de cabeça? Então não vai ter dor de cabeça na eternidade, porque não vai ter cérebro, amado. Já teve dor de dente? Não vai ter dente para você sentir dor. Por mais que as expressões falam ranger de dentes, lembra, nós vamos ser espírito, alma. A dor é numa outra configuração que você e eu conhecemos. Pior. Então, para mim, amados, o maior sofrimento e a maior dor do homem, como punição por toda a eternidade, é a simples e completa ausência de Deus. A completa ausência de Deus. Até o diabo desfruta ainda da misericórdia de Deus. Só que vai chegar um tempo que tudo isso vai ser retirado. E eles vão ser lançados por toda a eternidade no lago de fogo. A maior punição que o homem, que um ser, que um espírito pode ter é a completa ausência de Deus. Essa dor e esse sofrimento, eu e você não conseguimos dimensionar, porque mesmo quando nós estávamos no mundo em pecado, ainda nós éramos desfrutantes, ainda nós provávamos da sua misericórdia e do seu amor, como a família de Davi, mesmo nunca tendo merecido, ainda colhia frutos disso. Mas vai chegar um dia que esta graça não estará mais ao alcance e acessível a todos. E aí, amados, se você quiser meditar, pensar, fica à vontade, é perda de tempo, não tem como mensurar. Lembre-se, o pior do pecado não é a separação sua de Deus, porque um verdadeiro e genuíno arrependimento o aproxima de novo. Mas a má consciência vai destruindo o seu ânimo, vai destruindo as suas forças, e é uma questão de tempo de que você, mesmo perdoado por Deus, não possa mais suportar. Jesus falou assim, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Isso inclui Judas, os soldados romanos, Pedro, inclui todo mundo. Mesmo perdoado, o que Judas fez? Não suportou a consequência do seu erro. E esse é mais grave. Porque esse Deus não pode fazer nada. Ele já te perdoou. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Agora ele vai te dar uma amnésia. Vai deletar da sua mente. Por isso que Paulo fala, tenha uma boa consciência para com o Senhor. Seja prudente, evita o pecado para que você não sofra essa pressão desnecessária. Tola. Amém?